现在9点半, são 9h30 em ponto. Sejam muito bem-vindos a mais umas Conversas com Quem Sabe. O meu nome é Isabel Figueiredo de Paula, para quem não sabe, e eu tenho lancei um programa chamado Programa Mandarim 12 Meses. Acho que todos vocês aí já sabem. De qualquer das formas, aqui há uns tempos pensei, vou ver qual será a profissão mais presente nas pessoas que querem aprender a falar mandarim. E fiz um inquérito, as pessoas inscreveram-se, disseram qual era a profissão que tinham e descubram lá qual é a profissão mais presente no programa de Mandarim 12 Meses. Bem, não é uma, é a área de interesses, é o turismo. A área de interesses mais presente no programa Mandarim 12 Meses tem a ver com turismo, restauração, hotelaria, viagens, tudo que tem a ver com o turismo. Então, eu prometi que vocês poderiam ter hipótese de assistir a uma conversa interessante ou a uma palestra interessante, que supostamente seria primeiro comigo, menos interessante do que vai ser hoje, porque a pessoa que eu depois pensei que seria muito mais interessante do que eu em estar aqui a partilhar convosco dicas, truques, sabedoria, conhecimento e tudo mais sobre como receber bem, porque pode-se receber, mas bem, um turista chinês em Portugal. É uma das minhas alunas que está a fazer o programa Mandarim 12 Meses, a Filipa Paes Rodrigues. Eu falei à Filipa e disse assim, Filipa, estava aqui a pensar que quem faz sentido dar a palestra, a aula, seja o que for, é a Filipa, não sou eu. A Filipa é expert em como receber um estrangeiro, um turista chinês em Portugal. Sabe as dicas todas. Todas e mais algumas. E por isso mesmo eu vou chamar a Filipa. Eu vou-vos pedir que ponham as vossas questões. Aqui nós não vos vemos, mas eu consigo ler todos os vossos comentários. Ponham perguntas engraçadas, explorem a Filipa o mais possível. Espremam a Filipa o mais possível. Até já, vamos chamar a Filipa. Olá, Filipa! Olá! Já contei aqui a nossa história, como é que a Filipa chegou aqui. Que era eu, muito menos interessante, claro está, e que me lembrei, peraí, a Filipa é minha aluna, está farta de me dizer que dá conferências, tem um curso de como receber os turistas chineses em Portugal. Vamos ouvir a Filipa, estou muito curiosa e muito contente de poder estarmos aqui a conversar um bocadinho sobre esta questão do turismo. Muito obrigada. Eu vi o seu currículo e fiquei bastante curiosa também por perceber que a Filipa é uma artista plástica e depois também de repente tem esta sua grande sabedoria e conhecimento nesta área. Como é que isso aconteceu? Bom, na verdade, sim, sou artista plástica de formação e de coração, é o meu potencial natural. E depois acabei por me especializar em design gráfico, mas trabalhei sempre na área da comunicação. E por isso a comunicação está em mim a vários níveis. Gosto muito de falar em público. E enfim, surgiu uma oportunidade que a Deluc há uns anos, em 2016, me propôs fazer a gestão de projeto precisamente para o programa Welcome Chinese, que é um programa de certificação para os players do turismo a nível nacional, para o bom acolhimento do turista chinês. E quando me falam em China, eu, enfim, estou em casa. Por isso, tudo isto surgiu, foi uma combinação, enfim, de fatores que me são muito, muito queridos, o comunicar e, sobretudo, estar a comunicar, estar a falar sobre aquele que é o país com o qual eu me identifico desde menina, foi um desafio que eu não era irresistível e, portanto, que eu acedi com super entusiasmo. Porque a Filipa conheceu desde pequena que parte do país? Pois, eu fui com 12 anos para Macau e basicamente vivi em Macau toda a minha adolescência.
E isso, acho que para qualquer um de nós, a adolescência, sem dúvida nenhuma, que é uma fase marcante da nossa vida. E eu, inclusivamente, quer dizer, eu vim obrigada pelo meu pai, mas também na altura, no final dos anos 80, não havia nada de Macau, em Macau. Aliás, na altura, eu tinha aberto recentemente a Universidade da Ásia Oriental com curso de Economia, portanto, não havia ainda Belas Artes, não havia nada, basicamente nada. E, portanto, tive que vir, muito forçada mesmo, mas tive que vir para Portugal, pagando desgosto meu. Mas, portanto, tendo vivido na altura em Macau, miúda que era, pronto, fui absorvendo. Para já eu lembro perfeitamente do dia, que aliás fez há muito pouco tempo, aniversário de quando lá chegámos. Portanto, era uma terra completamente diferente, os cheiros, as cores, os movimentos, a língua, a cultura, e ainda mais naquela altura, porque, enfim, estávamos no início dos anos 80, vínhamos de um Portugal muito fechado, não é? E, portanto, para mim, foi uma experiência extraordinária, e que me fez, de facto, ficar muito apegada a tudo aquilo que é chinês e que é oriental também, mas é a China, fundamentalmente, que é o meu país de eleição e é a minha grande admiração. Exatamente, somos duas. Depois, entretanto, para explicar aqui às pessoas que nos estão aqui a ouvir, imensas pessoas estão aqui a entrar a dizer boa noite, olá Carla, Luís, Vassala, Karine, olá Oxu, olá Xuexan. Tenho uma grande curiosidade que eu acho que deve ser comum a estas pessoas todas. Eu tenho uma ideia, mas eu gosto muito de ouvir a ideia também dos outros e quero ouvir a sua ideia. Quando uma pessoa pensa na China, captar-nos em Portugal, qualquer área do turismo que consiga entrar no mercado chinês tem a vida resolvida, não é? Porque eles são milhões, então se nós captarmos ali como é que se faz isto? Como é que as pessoas poderão saber assim algumas dicas? Como é que se pode para já, como é que se chega à China, não é? Ao chinês, para o captar, para fazer vir cá. Como é que isso se faz? Exatamente. Há duas formas, naturalmente, há através dos meios tradicionais, das agências de viagens e dos operadores de turismo. A dificuldade aqui naturalmente, é conseguir, portanto, encontrar o parceiro ideal, e o ideal aqui quer dizer que seja um parceiro estratégico, com total confiança, com seriedade, com credibilidade, porque também há muitos patos bravos, como em todo lado, mas, sobretudo, dada a diferença cultural, convém mesmo que consigamos ter alguns fatores essenciais que nos façam ter portanto, essa confirmação de seriedade. Eu lembro há uns anos que dei uma formação a alguns hotéis cá em Lisboa e que, entretanto, fizeram uma viagem através do Turismo de Portugal à China, e depois falei com eles depois da vinda, e houve inclusivamente uma pessoa com quem até tenho uma relação muito próxima hoje em dia, que era uma diretora de um hotel cá em Lisboa, que me disse: Filipa, sinceramente, na formação eu até achei que a Filipa tinha sido um bocadinho exagerada, mas depois cheguei à conclusão que é completamente verdade, ou seja, eles não falam inglês, não contactam por e-mail, e o contacto, a relação social não é de todo como aquela que nós estamos habituados e aquilo que nós estamos à espera. Por isso é muito importante, nomeadamente através do turismo de Portugal, conseguir arranjar a nível institucional canais que nos permitam ter por um lado, ter credibilidade para chegar até eles, e por outro lado também conseguir de alguma forma garantir, não é tudo curo, mas enfim, de alguma forma acautelar a garantia de resposta, pelo menos, e de uma resposta fidedigna e que nos deixe ir mais além. Independentemente, portanto, destes canais oficiais institucionais e mais tradicionais, não é? Os operadores turísticos e as agências, temos as redes sociais, e isso hoje em dia, mais do que nunca, então nesta fase de pandemia, claramente, já não há dúvidas nenhumas que são as redes sociais e é o canal digital, é o marketing digital que mais funciona. E aqui também, na China, nós temos variedíssimas opções, nomeadamente porque eles têm uma série de outras redes sociais que não são as nossas, são idênticas,
mas muito superiores às nossas, com muito mais valências, com muito mais capacidade, mais abrangência, mas têm uma que é estrutural, que é fundamental, onde, aliás, o Turismo Portugal tem um canal muito dinâmico e que é muito interessante, que é o WeChat. O WeChat, que de certeza que já muita gente conhece, é o canal por excelência, porque começou por ser um congénero do nosso WhatsApp, mas os chineses usam o WeChat para tudo e mais alguma coisa, desde pagar contas de eletricidade, fazer um pedido de envio de um ramo de flores, a comunicação, tudo e mais alguma coisa. E é impressionante a abrangência, de facto, que o WeChat tem, não só ao nível de utilizadores, como a influência e a credibilidade que dá, de facto, aos utilizadores. Eu tenho um amigo chinês que vive cá em Lisboa, mas que me estava a dizer há uns tempos que há tempos foi aos Açores e que nunca tinha tido, já andava com esse desejo, mas que nunca tinha tido, pronto, a oportunidade e que decidiu ir. Ele diz que foi impressionante, porque nos primeiros 15 minutos, depois de ter posto 2 ou 3 fotografias no seu WeChat, naturalmente, ele diz que recebeu dezenas e dezenas de mensagens a perguntar onde é que é isso, vou já marcar a viagem, e que houve pessoas que marcaram logo ali, porque os chineses depois têm isso, quer dizer, não há muito tempo para esperar, quando decidem, vão. O WeChat é o canal de excelência. Desculpa interromper, mas os chineses fazem, portanto, planeiam as suas férias usando também então muito o WeChat, as redes sociais. Muitíssimo. Muitíssimo, porque o chinês, na sua maneira de ser, de estar e no o seu background cultural, portanto, são muito influenciados, porque são, até por uma questão de política, de cultura do próprio país, eles têm muito o sentido, portanto, de grupo, não é? O sentido de comunidade. E, portanto, onde alguém que eu respeito, que eu entendo ser uma pessoa que me influencia, ou que eu gostaria de ser como essa pessoa, é o que eles querem fazer a seguir. E relativamente às viagens, eles fazem muito, muito isso. Eles têm muito essa tendência para ver quem vai onde, ou aquela pessoa de quem eu gosto e que gostaria de ser, portanto, no fundo são relações aspiracionais que eles constroem, e vão atrás dessa aspiração. E vão muito, fazem muito, é muito Me Too. Não é por mal, é assim mesmo, e culturalmente é uma situação que é muito bem aceite, e que não tem qualquer problema, muito pelo contrário. E isto é de tal maneira, quer dizer, há vários exemplos engraçados. O Xi Jinping, por exemplo, em 2015 fez uma visita de Estado ao Reino Unido com o ex-primeiro-ministro e foram a um pub em que pediu um prato de peixe com batatas fritas e bebeu uma cerveja. Não sei qual era a marca da cerveja, mas pronto, bebeu uma cerveja. E hoje em dia não há chinês que se preze que não vá ao mesmo bar ou tirar, pura e simplesmente, uma fotografia à porta do bar, porque já esteve onde teve o Xi Jinping, ou tirar uma fotografia dentro do bar a beber a mesma cerveja, ou mesmo a pedir o mesmo menu. Portanto, o bar, quer dizer, não tem mãos a medir, e isto é uma situação que se pode repetir com o exemplo mais banal, com a situação mais comum deste mundo. É assim que funcionam, é o Me Too. E em relação à escolha dos destinos e mesmo ao que fazer, em termos de viagem, tem muito isto, tem muito de aspiracional, de facto, de fazer tal e qual fazem as pessoas que eles admiram ou que pretendem ser como. Do nível superior social, é isso. Exatamente, sim. Eles vão para a internet, vão para o WeChat e têm uma escolha muito grande de países, porque, no fundo, um país que teve fechado tantos anos, hoje em dia, é abrir as janelas para um mundo, uma variedade enorme. Quais são os destinos, assim, que eles realmente... Acha que Portugal está nos destinos que eles selecionam? Está, sem dúvida, cada vez mais. Aliás, desde 2018, porque nós tínhamos, curiosamente, um posicionamento muito diferente até à chegada do nosso voo direto, que, enfim, depois até acabou por estar algum tempo interrompido, mas felizmente foi retomado em 2019, mas ganhamos imenso com isso, porque nós, de uma maneira geral, até 2018, nós tínhamos muito turista chinês que vinha até nós através de Espanha.
ou vinha até nós já como segundo ou terceiro destino. E chegava normalmente de caminhonete de Espanha e vinha passar uma ou duas noites, normalmente a Lisboa, não ia muito para além disso, ou iam visitar o Porto e voltavam, mas hoje em dia não, temos esse privilégio. O voo direto, sem dúvida nenhuma, que teve uma importância muitíssimo relevante. Aliás, tivemos um aumento de cerca de 20% de entradas e de permanência de turismo nos nossos hotéis. Mas não foi só isso, quer dizer, nós, Portugal, temos cada vez mais, pois já temos uma história, ou melhor, temos relações históricas com a China, e temos, hoje em dia, a nível institucional e a nível económico, uma grande presença de grupos económicos, e não só nas nossas empresas, na nossa economia, e isso traz muitíssimos turistas atrás. Neste momento, com os voos diretos, quer dizer que ao longo do ano 2018, a Beijing Capital Airlines teve sempre uma taxa de ocupação de cerca de 80%, o que foi muito bom. Portanto, temos cada vez mais turistas chineses, mas precisamos de continuar a comunicar o nosso país, precisamos de continuar a dar a conhecer o nosso país. E eu acho que isso, a nível institucional, deve ser feito, mas a nível particular e empresarial também pode ser feito, através dos canais digitais, sem dúvida, sem dúvida. Temos aqui um Facebook user, os nomes às vezes não aparecem, e eu acho que é porque estamos em direto num grupo privado, e como é grupo privado, eu acho que só aparecem os nomes das pessoas que fazem parte da minha página mesmo pessoal, mas depois quando ficar visível, porque vai ficar visível no Facebook e no YouTube, os nomes das pessoas nos comentários já aparecem. De qualquer das formas, eu não sei quem é a pergunta, que eu não consigo perceber quem é, mas tem aqui esta questão como acha que vai ser a abordagem do turista chinês em relação a Portugal, quando as fronteiras reabrirem? Uma boa pergunta. É, sim, senhor. Curiosamente, por acaso, estive a ler um artigo há 2 ou 3 dias, até a propósito da ITB, que é a grande feira do turismo que acontece na próxima semana, do Outbound China Tourism Institute, que diz, inclusivamente, Portugal com o voo direto, eu acredito que venha a ter a retoma. Aliás, em 2020, em janeiro, nós tivemos muitos visitantes chineses, muitos turistas chineses, e houve também um ligeiro aumento. Foi só o mês de janeiro, porque, enfim, depois entramos logo aqui em pandemia, mas houve, e a tendência é para aumentar. O que eu acho daquilo, inclusive, que tenho lido, é que a configuração vai sofrer uma ligeira alteração, nomeadamente com mais tendência portanto, nós em termos de Portugal, o que as preferências são a Grande Lisboa, ou a área metropolitana de Lisboa, vá lá, o Porto, depois a seguir vem o Alentejo, o Algarve, a Madeira e os Açores. A região centro, aliás, está antes da Madeira e dos Açores. Mas neste momento, o que se prevê é que há alguma tendência, por exemplo, para o acolhimento e para a procura, aliás, do turismo mais personalizado, do turismo rural, por exemplo, do turismo ambiental. O turista chinês também tem mudado nos últimos anos muito de perfil, e nos últimos poucos anos, portanto é desde 2016, 2017, porque são cada vez mais jovens que viajam, porque os jovens têm de facto um estatuto muito diferente do nosso, portanto têm uma capacidade económica muito, muito razoável, e os jovens procuram muito turismo de natureza, céu limpo, águas limpas, desportos radicais e muita natureza. Eles querem a convivência com a natureza. Os outros menos jovens, também os mais séniores, querem experiências únicas, por exemplo, em montes, quer dizer, eu digo montes alentejanos, mas também há propriedades, Portugal acima, no norte, nomeadamente, com grande experiência. O norte, por exemplo, tem imensos solares, e tudo o que seja solares, tudo o que seja
cabos, produtores de vinho, são experiências que eles pagam o que for necessário, porque eles não querem, para os chineses não interessa tanto a quantificação, é mais a qualidade, de facto. Eles procuram experiências únicas, não interessa se custa X ou Y, o que lhes interessa é que seja único e que eles até possam ser os primeiros a experienciar para ter depois os tais followers, as tais pessoas que vêm com a personalidade do Me Too, seguindo os seus hábitos e os seus costumes. Pois, está a dizer aí uma coisa muito importante. O Nuno, pois o Nuno foi meu aluno e aqui, olá Nuno. O Nuno é guia turístico e realmente as pessoas estão preocupadas nesta área, não é? Mas isto vai resolver. Mas está a dizer uma coisa engraçada, porque eles na realidade eles não olham muito a dinheiro hoje em dia, não é? A ideia que eu tenho é que até vem, quanto mais virem para sítios mais caros e mais pagarem, mais depois chegam à China e vão dizer ao amigo, ao tio, ao primo, à família toda que aqui tiveram e que é bom, passam a palavra, ou não? Como é que eles fazem? Exatamente. Aliás, a nível de compras, os registros do Banco de Portugal, creio que em 2018 ainda, eram cerca de 727 euros, uma coisa assim, portanto, cerca de 730 euros, o que cada chinês gastava em média por compra, portanto, uma compra em Lisboa, e portanto era só numa compra, na Avenida da Liberdade e no Corte Inglês, de uma maneira geral. Há também havia também uma joalharia em Cais, mas enfim, eram unidades muito concretas. E isto porquê? Porque, enfim, pronto, é o nosso mercado de luxo, não é? Mas isto para dizer que nós temos potencialmente também aqui muito espaço de oferta para o mercado chinês, porque nós temos também uma coisa, para além de termos produtos de luxo portugueses e comercializarmos naturalmente outras marcas internacionais, mas nós também temos uma coisa, nós temos muita produção artesanal de coisas com muita qualidade e coisas únicas. E o chinês procura muito aquilo que é singular e que mais ninguém tem, porque isso de facto vai elevar o seu próprio estatuto e depois a seguir tem de facto as pessoas que o seguem. Mas para além disso, também é muito importante a nível de comércio, por exemplo, ter pequenas lembranças disponíveis. Por exemplo, eu lembro em relação às lojas às quais dei formação, que dizia muitas vezes que é preciso haver objetos estrategicamente colocados para originar a compra por impulso. E nesse caso, por exemplo, já são coisas que não precisam ser propriamente baratas, mas precisam de ser pequeninas e que haja em grande quantidade. Porque aí, eles sempre que viajam têm que levar para a família, para os colegas de trabalho, para os amigos, e quanto mais quantidade levarem, melhor, porque eles querem presentear o maior número de pessoas possível. Porque eles são pessoas de partilha, de facto, são pessoas de grupo. Eles vão à casa de alguém e normalmente levam um presente, não é? A sensação que eu tenho, pelo menos isso sempre aconteceu comigo. É muitos presentinhos característicos, não é? Estávamos a dizer aqui, a Carla está aqui a pôr uma questão que eu também, por acaso, também ia pôr, relativamente aqui à questão da alimentação. Portanto, então faz de conta, eu tenho um hotel, não é? Recebo-vos. A alimentação é uma coisa cultural que nós sabemos que tem bastantes diferenças. O que é que sugere? Como é que uma pessoa faz quando recebe num hotel bom, de qualidade? Falámos aqui de experiências turísticas de qualidade superior. Como é que as pessoas devem atuar em relação a isto da alimentação? Sim. A alimentação, quer dizer, é relativamente simples, porque curiosamente, se o shopping, portanto, as compras eram a motivação número 1 para os viajantes chineses até 2018, em 2018 começou a subir claramente a motivação pela experiência gastronómica. E aí, mais uma vez, nós temos aqui um potencial extraordinário, porque temos uma carta gastronómica, não é? Muito, muito vasta. Mas para a alimentação é curioso, porque, quer dizer, agora confesso que neste momento, com esta nova situação relativamente à pandemia, há coisas que têm que mudar. Porque, por exemplo, o ideal para os pequenos almoços num hotel é que seja servido buffet. Para quê?
Para já porque os chineses, como todos nós sabemos, comem em comunidade, portanto em família, em confraternização e a forma, portanto a própria alimentação está toda, os pratos estão todos partidinhos porque comem com os faitis, não é? E o buffet permite-nos, de facto, ter o maior número possível de variedade. E os chineses precisam de variedade. Eles comem, como a Laura deve saber, eles comem 3 pratos quentes, 3 refeições quentes por dia. E o pequeno almoço, de uma maneira geral, é quente. E em relação aos hotéis, por exemplo, às unidades de acolhimento, o importante é ter, de facto, variedade. Não é preciso ter em quantidade, mas ter em variedade. E ter, de facto, distribuído e apresentado de uma forma que seja fácil e prática para eles poderem depois comer com os faitis. O arroz é a base da sua alimentação, portanto é importantíssimo que haja sempre arroz branco. Por exemplo, agora estou-me a lembrar por causa do arroz branco, há um restaurante cá em Lisboa que faz isso muitíssimo bem e que não precisa de fazer comunicação absolutamente nenhuma para os chineses, como diz o dono, porque eles já lá vão naturalmente, porque eles fazem isso desde o início, que é o Pinóquio ali embaixo nos restauradores, não sei se conhecem, devem conhecer. Sim. O Pinóquio tem essa particularidade desde sempre, nunca tiveram formação nenhuma, mas por instinto, instinto, sabedoria natural, fazem pratos, portanto, põem travessas mais pequenas, com vários pratos, e quanto mais exquisito for, por exemplo, as amêijoas, a abelhão pato, eles adoram, porque também podem comer com a mão, e são coisas pequeninas. O frango com piripiri também gostam imenso. Portanto, há determinados pratos que é muito importante que nós consigamos ir percebendo se eles gostam ou não, mas quanto mais diferente daquilo que eles estão habituados a ter, melhor. O marisco é uma coisa que qualquer chinês gosta e que vai à procura, sem dúvida alguma. Mas é muito importante a disposição dos pratos estar em consonância com a sua cultura, com a sua forma de estar e de se alimentar, e a variedade, sabendo que o arroz branco é fundamental, a água quente é fundamental, mas a água quente aí, disponibilizar água quente em qualquer local, não é o chá, curiosamente as pessoas acham muitas vezes, eles estão sempre a beber chá, não é chá, porque às vezes basta só água quente com uma alga e é o que eles bebem durante o dia, ou pura e simplesmente água quente, e portanto disponibilizar todo esse tipo de variedades, a forma de dispor e tudo o que seja o mais exquisito possível, o mais diferente deles. E outra coisa que é fundamental aqui, mais uma vez, é a questão da comunicação, que é haver um menu. O QR Code é algo que para os chineses, quer dizer, é usado já há muito tempo e eles usam muito o QR Code. É muito importante que nós tenhamos, que nós disponibilizemos um menu com um QR Code para eles perceberem a ementa. E aí é muitíssimo importante também a questão da tradução. Não pode ser, como há em muitos sítios, infelizmente hoje em dia, uma tradução qualquer. Porque a tradução, lá você deve saber isso muitíssimo bem, nós não vamos, sei lá, não vamos, por exemplo, traduzir bacalhau à Brás, não é? Sim. Temos que, na tradução, temos que descrever o prato do bacalhau à Brás para lhes explicar e para os cativar, não é? Ter o nome já agora da nossa tradição cultural também original, porque estar a traduzir bacalhau à Brás, mas é como diz, é realmente depois descrever o que é que o nome do prato põe. Apesar de que está a tocar um ponto que eu também acho interessante, que é, de certa forma, a sensação que eu tenho de alguns chineses, meus amigos, que vêm e depois recebem a família, é que eles também gostam muito, eles são muito curiosos, não é? Eles gostam, nunca mais me esqueço uma vez, nos meus anos, eu resolvi convidar 2 casais chineses que eu conheço, que estavam há pouco tempo em Portugal. E foi muito curioso, porque em minha casa eles fotografaram a comida toda. Eles fotografaram o bolo, os pratos, o prato, não me lembro o que era, mas pronto, pratos tradicionais portugueses. Eles tiraram fotografias daquilo tudo. E estavam maravilhados com o facto do azeite português, o vinho português. Eles gostam disso, eles gostam, no geral, de poderem aceder a esses produtos gourmet que nós temos. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, em Xangai, as lojas gourmets e as mercearias gourmet têm sido
tem tido um sucesso incrível e tudo o que é, como eu dizia há pouco, tudo o que for de uma qualidade específica acima da média, tudo o que for de facto de qualidade, porque na realidade quem viaja são pessoas que já têm, enfim, alguma educação, que já têm alguma instrução e procuram mesmo desafios diferentes e eles querem vivenciar experiências contrastantes, o mais contrastante possível, com a sua realidade. E, portanto, tudo que for mesmo diferente, sem dúvida alguma. E o vinho e o azeite é mesmo daqueles produtos que, desde há uns anos a esta parte, tem cada vez mais reconhecimento na China como sendo, inclusivamente, algo que demonstra estatuto. O facto de conhecer e de começar a ser conhecedor de um bom vinho ou saber que neste ou naquele prato que se deve acrescentar azeite, condimentar com azeite, sem dúvida nenhuma, que para eles é muitíssimo relevante. Mas, por exemplo, uma experiência de vivência numa herdade, numa propriedade, onde se possa ir mostrar como fazer azeite ou como fazer vinho e depois a seguir não ter, por exemplo, a oportunidade de eles poderem comprar a garrafa de azeite ou a garrafa de vinho, e quando eu digo nunca são as várias dezenas ou as várias centenas, isso é gravíssimo, isso não pode acontecer. Portanto, a questão aqui é, nós quando estamos a lidar, de facto, com este mercado, temos que pensar sempre que tem que haver qualidade, tem que ser algo que tenha uma história para contar, que possa ser diferenciador, mas tem que ter quantidade, porque eles no fim, se tudo correr bem, vão encomendar um contentor para levar para a China. E depois o problema é que não é só um. Exato. E depois o problema, que isso também é uma coisa muito engraçada. Aliás, há um provérbio muito engraçado por causa da noção de vivência em grupo. Eu não sei se conhece, porque lá eu sei que também gosta muito de provérbios. Eu adoro, que tem a ver com as chamas, que eles dizem qualquer coisa como as chamas, muitas chamas, uma grande quantidade de chamas ilumina, porque são precisas muitas pessoas para ir buscar lenha. Portanto, isto interessante. É muito engraçado. Eu depois posso escrever a construção correta, que agora me está a fugir um bocadinho. Mas isto por causa do sentido de comunidade. Por exemplo, nas lojas e nos hotéis, muitas vezes é importante tentar perceber num grupo, e num grupo basta que sejam 4 ou 5 pessoas chinesas, tentar perceber quem é o líder, porque há sempre um líder, sempre. E eles vão atrás do líder. E, portanto, se o líder compra 3 garrafas de vinho, eu compro 3 garrafas de vinho. Se o líder compra o relógio X, eu compro o relógio X. Portanto, eles fazem muito o igual. Sim, muito. Para ter determinados status. Portanto, o truque aqui nas nossas empresas é conseguirem captar os líderes, não é? Se conseguirem captar os líderes, porque os líderes chegam lá, dizem que vieram a um sítio determinado e todos os outros vão querer vir. É um bocadinho por aí, acho eu também. Exatamente. E agora, imagina, as pessoas fizeram estes passos, conseguiram captar usando o WeChat, usando o Turismo de Portugal, mexendo-se, não é? Porque as pessoas têm que se mexer também para captar turistas chineses. Alguns truques, assim, pelas diferenças culturais, que nos possa dar truques para saber receber bem. Sim. Aqueles truques o que é que se deve fazer ou o que é que não se deve fazer. Sim. Há várias coisas, depende das circunstâncias. O fazer com que o turista chinês se sinta bem recebido começa logo à partida, por um lado, naturalmente, com a forma como comunicamos nas redes sociais, mas depois com a questão física. Quando chegam a um determinado espaço, a um determinado local, é muito importante que haja alguma referência que lhes dê a entender que, de facto, houve uma preocupação em bem receber. Seja uma peça, um arranjo floral especial que se sinta que tem um elemento, um detalhe que tem a ver com a China,
seja pelas cores, por exemplo, as cores é muitíssimo importante, e eu aqui se calhar vou um bocadinho ao Feng Shui, ou Feng Shui, há pessoas que dizem de maneira diferente, porque os chineses são muito supersticiosos e, como sabe, ligam muito às energias. E nós também ligamos, mas não ligamos racionalmente. Eles ligam muito emocional e racionalmente. E, de facto, chegar, por exemplo, a um hotel e ter um painel onde há um caractere chinês, há um Huayin, portanto, boas-vindas, onde o acesso à internet é facilitado, isso, net grátis, é fundamental. Em qualquer local, seja num hotel, seja num restaurante, numa loja, o acesso à internet. Um chá, um drink, um welcome drink é muito importante para eles sentirem, de facto, que estão a ser apaparicados, portanto, que as pessoas estão à espera deles. Eles precisam de se sentir importantes, precisam de se sentir únicos. As traduções, como já disse há bocadinho, é fundamental que haja folhetos, que haja audiobooks, que haja legendas, tudo o que seja facilitar a comunicação, porque, na verdade, mesmo que estes chineses que começaram a viajar, que ainda são só cerca de 10% da população da China, sabendo que só cerca de 6% têm acesso a passaporte ainda, hoje, aos dias de hoje, portanto, mas mesmo assim nós estamos a falar de muita, muita gente, como é evidente. São sempre milhões, não são milhares, são sempre milhões. Portanto, eles gostam de sentir que nós tivemos alguma preocupação em direcionar tudo o que seja poder dar-lhes algum conforto. E a questão da harmonia, da disposição dos objetos, o poder haver um aquário ou a presença do som da água é logo reconfortante. Por exemplo, nas lojas é muito importante que haja um canto onde quem vai acompanhar se possa sentar enquanto espera que a outra pessoa, por exemplo, está a escolher. É muito importante ter esse tipo de cuidados. Se calhar há pessoas que podem dizer, mas isso também é para a comunidade internacional. Sim, com certeza, também será, nomeadamente até por uma determinada faixa etária. Mas a questão é que o chinês é muito determinado. E se, por exemplo, chegar a uma loja e se perceber vai um grupo de 3 ou 4 pessoas e se há 2 pessoas mais velhas que, entretanto, se querem sentar, porque quem está a escolher é a mulher, mas depois olha para o homem porque é o homem que toma a decisão, e o homem quer estar sentado sempre no telemóvel, a ver as coisas, a mandar fotografias, por exemplo, para a China, do que acabou de ver, etc., e se não houver essa disponibilização, eles não voltam, ou nem sequer chegam a entrar propriamente. Portanto, veem se há condições para aquilo que eles gostam, para aquilo que eles chamam conforto, para aquilo que eles sentem que é o bom acolhimento. Eles têm muito isso, são muito determinados, acho eu. Está aqui uma pessoa que está aqui a pedir para aprofundar aqui só um bocadinho assim a importância das cores. Alguma cor especial que não se deve usar ou uma cor que aconselho mais? É muitíssimo, as cores são muitíssimo importantes, mas lá está, a China, ouvimos dizer muitas vezes que a China devia ser tratada como um continente, mais do que um país, não é? Ele acho que sabe disso, que desde a alimentação até à própria língua, às crenças, às superstições, etc., no norte são uma coisa, em Xangai são outra, na zona de Guangzhou são outra. Portanto, há muitas diferenças, há muita disparidade. Mas o vermelho e o dourado são as cores por excelência. O vermelho é a cor da felicidade e o dourado é a cor do ouro, e de facto são 2 cores por excelência. E é muito importante, por exemplo, tanto na altura do Ano Novo Chinês como na altura do National Day, de 1 de outubro, é muito importante que haja uma referência, por exemplo, a essas datas tão importantes na sua cultura. Há determinadas cores, por exemplo, no sul, na zona de Guangzhou, o verde não é uma cor nada bem aceite, mas na zona de Xangai já é. Portanto, aí depende um bocadinho das origens, naturalmente, da origem das pessoas que nos visitam, mas claramente que o vermelho e o dourado são as cores por excelência, mas também há outras tendências que neste momento têm a ver
com aquilo que é a sua própria evolução, não é? Porque não se pode também generalizar tanto, porque uma coisa é o chinês tradicional, e aí podemos, se calhar, observar ou direcionar, por exemplo, mais o código das cores para a terceira idade, para as pessoas mais velhas que vêm em grupos, que ainda viajam em grandes grupos, aqueles que andam com as bandeirolas, aí que se identificam até com os chapeuzinhos todos iguais, etc. Mas os jovens, por exemplo, já não ligam tanto a essa coisa, e à questão das cores, aliás, e por exemplo, o preto já é uma cor de charme, já é uma cor com que se identificam, como o branco também, por exemplo, mesmo sabendo nós que o branco e o roxo são cores fúnebres no sul, mas depois depende um bocadinho das zonas. Pois, estava a mesmo dizer, o Luís estava a dizer que o roxo simbolizava mais. É engraçado que eu tinha a ideia que era o azul, tinha a ideia que eles até enterravam os corpos dos defuntos envoltos numa seda azul, mas se calhar quanto o roxo também. Bom, vamos para uma conversa. Só se for no norte, porque no sul não é. Vamos para o fado. Paula Castela. Olá, Paula, boa noite. Vi aqui a música. O fado. Acha que eles gostam mesmo do fado? É simpático os ouvir fado? É, sim, senhor. Adoram. Porque eles procuram histórias. Eles querem contar histórias, mas eles procuram história, aliás. E tudo aquilo que seja relevante, que tenha tradição para os países que eles visitam, para eles é muito apreciado. E o fado, de facto, nós temos uma história e uma tradição, ainda por cima, que podemos contar, e temos mais uma particularidade, que é o fado de Lisboa, diferente do fado de Coimbra, e portanto temos não é só uma pequena história, temos uma história com relevância, e eles admiram muitíssimo. Tudo aquilo que tenha valor acrescentado, de poder vir a contar algo sobre, é de facto muitíssimo atrativo. Os chineses, por exemplo, quando vêm aqui à zona da Grande Lisboa, vão a correr, levantam-se às 5 da manhã para ir a correr visitar o Cabo da Roca. E nós sabemos que a visita é à chinesa, portanto é chegar lá, tirar a fotografia e vir embora, porque a seguir tem que ir para o outro lado. Porque eles precisam mesmo de fazer esta maratona para fazer o registro das vivências que têm aqui, porque esta é a sua forma de conceber as viagens, não é? Nós sabemos que eles não fazem viagens para relaxar, eles fazem por uma questão cultural, por uma questão de adquirir conhecimento. E, portanto, tudo o que tenha uma pequenina história para contar, do Cabo da Roca, por exemplo, para eles é extraordinário saber onde o mundo acaba e o mar começa. E basta só isto, às vezes basta uma frase, basta um poema, basta algo que seja um bocadinho mais emotivo, emocional, que eles gostam imenso. E é isso que os vai, sem dúvida, chamar. E depois o fado tem tudo aquilo que anda à volta do fado, que são as próprias casas de fado, a própria, só há bocadinho falámos do vinho, estou-me a lembrar, o facto de tradicionalmente se beber nas canecas de barro, tudo isso é muitíssimo valorizado, sem dúvida nenhuma. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque eu levo pessoas de cá para lá. Eu organizo viagens à China já há uma série de anos. E os meus parceiros lá com quem trabalho, os chineses com quem trabalho, ficam muito nervosos porque vêm, combinamos. Então amanhã, que horas é que querem sair do hotel? E nós, lá faz às 8h30, 8h30 já é tarde para eles. Pois. Depois vêm desaparecer com a nossa calma, não é latina, com a nossa calma. Eles começam a ficar nervosos porque já não vamos conseguir ver os 10 ou 15 sítios que eles tinham proposto levar-nos. Isto é muito a cabeça deles, não é? Aquilo que eles querem fazer lá é o que eles gostam de fazer quando vêm para cá. Portanto, ter, para quem não esteja em hotel, para quem esteja numa agência de viagens ou um guia turístico, tem que perceber que tem, não é? Tem estes parâmetros para cumprir também, não é? Sem dúvida. Os dias são para preencher, os horários são para preencher. Mas depois também há uma característica muito curiosa, que alguns guias turísticos, às vezes, aliás, há bocadinho, estava aqui um aluno seu que era guia turístico, creio eu, deverá saber isso, que são os imprevistos.
porque os chineses, por exemplo, a eles faz-lhes muita confusão a nossa falta de flexibilidade, nomeadamente, por exemplo, as lojas fecharem à hora de almoço, ou os restaurantes só abrirem ao meio-dia. Isso eles não entendem, porque eles acham, mas se nós estamos aqui, nós queremos, quer dizer, chegar a uma loja às 7h05 da tarde e a loja estar fechada, para eles não faz sentido, até porque uma loja deve saber, sabe, de certeza, eles na China eles não fecham a loja. Quando muito, põem uma guita à porta, só com papelinho até manuscritos, e estou a almoçar, mas se uma pessoa precisar, chama e eles vêm à porta. Portanto, pois, isso para eles é um bocadinho complicado, a falta de flexibilidade. Agora, a questão é que eles quando viajam, eles vêm para absorver conhecimento. E também aí é um bocadinho diferente de nós, porque mesmo que eles não consumam toda a informação no momento sobre o espaço que estão a visitar, o monumento até, ou já vêm um bocadinho com a história minimamente sabida, ou vão a seguir depois lá ler sobre a história do local que visitaram. Por isso também o registro fotográfico é muito importante, como estão tão atarefados a querer visitar tanta coisa, mas querem, porque quanto mais visitar, mais sabedoria levam. E eles vêm com esta vontade. E não nos esqueçamos, por exemplo, em relação a Portugal, nós somos um país, não temos a idade da China, não temos a densidade da história da China, mas temos a nossa que para eles é muito diferente e que é muitíssimo curiosa e interessante. Tudo aquilo que tem a ver com as tradições, com as nossas tradições europeus, e nós, Portugal, nomeadamente, é muito interessante e, portanto, eles querem consumir o mais possível, sem dúvida nenhuma. Ups, não sei se ela o chafrizou. Alô? Filipa? Já frisou. Ficámos sem um bocadinho, não faz mal. Pois não. Não, isto tem aqui um limite e já me está aqui a avisar. Bom, só aqui responder, porque também não lhe vou estar a tirar aqui muito mais tempo, apesar de ser super interessante tudo isto, mas a nível, respondendo aqui a esta pergunta, os hábitos de descanso deles, é pouco, não é? Tem poucos hábitos de descanso. É pouco, aliás, como a Laura sabe, eles não têm feriados, não têm domingos, isso também é outra coisa que lhes faz muita confusão, aos domingos as coisas fecharem, hoje em dia o comércio já não fecha, como de antes, nas zonas mais, enfim, mais cosmopolitas, porque nas zonas mais tradicionais fecham, não é? E os hábitos de descanso, de uma maneira geral, eles descansam na altura do Ano Novo Chinês, pronto, porque aí é a festa por excelência, a festa de família, e nessa altura eles de facto tiram férias. Agora, de uma maneira geral, eles não descansam, mas têm formas de compensar a necessidade de paragem através das atividades físicas que nós sabemos que eles prezam muitíssimo, como seja a meditação e o Tai Chi. O Tai Chi, sobretudo, é por excelência o momento de descanso mental deles e que lhes dá a compensação da atividade física, não é? Que nós sabemos que é extraordinária, é estrutural para, enfim, para uma pessoa ter uma mente um bocadinho mais tranquila e revigorada, não é? Eu acho que é fundamental, aprendi isso com eles. E acha que eles gostam das caminhadas? Eles gostam de andar na natureza, subir a serra, fazer trekkings, esse tipo de coisa? Muitíssimo, muitíssimo, e cada vez mais. Birdwatching, por exemplo, e nas próprias caminhadas, irem com um guia que lhes saiba dizer que estão a X metros de altitude, que nesta zona a flora é determinada, que a fauna é X. Gostam muito e querem saber tudo, e gostam cada vez mais, e sobretudo os mais jovens querem cada vez mais turismo de natureza. E depois tem o contraste que é de esportes radicais. Eu sei que lá em cima, alguns ao pé do Porto, inclusivamente nasceu um hotel que tem umas atividades extraordinárias, que tem não é jumping, é aquela brincadeira, como é que se chama, de andar assim num cabo, que eu nunca faria. É um primo desse, que não é de atirar, mas é de longa distância, que acho que é o cabo mais longo da Europa. Eles adoram tudo o que seja desporto radical, coisas radicais, mas por contraste, também tudo o que seja paz, campo.
por exemplo, em 2018 surgiram aí uma série de comitivas de homens de negócios que a única coisa que queriam era ir passar uma noite ao campo, para saber o que era dormir na natureza, porque de facto eles não conseguem, como sabem, eles não conseguem ter uma rua vazia, um espaço calmo, não é? Porque estão sempre tantos, há sempre tanta gente em todo lado. Portanto, aquilo que nós podemos, tudo aquilo que nós pudermos disponibilizar, sabendo que é diferente do que eles têm normalmente, eles valorizam muitíssimo. E tudo o que esteja ligado à natureza, sim, sem dúvida nenhuma, é super atrativo. Ou seja, bom, temos aqui um país com uma variedade enorme, as pessoas foram aqui pondo coisas, o glamping, aquilo era o slide, enfim, temos os passadiços, temos há que pôr mãos à obra, porque isto tudo vai ser ultrapassado, não é? Este momento de interregno serve para as pessoas também evoluírem no que têm e dedicarem a planear, um planeamento que já têm, não é? Só para finalizar, eu acho, ainda há bocadinho estava aqui a Bárbara, estava a dizer que a hotelaria, eu até pus aqui, mas agora tirei, onde é que está aqui a Bárbara? Que a hotelaria disse com graça, os negócios de hotelaria precisam todos de uma Filipe em consultoria a apoiar. Não percebi, os negócios de hotelaria precisam... Com muito gosto. E a hotelaria tem muito que se lhe diga, desde a recepção à própria disposição dos objetos nos quartos, a hotelaria tem muito que se lhe diga e tenho imenso gosto nisso. Uma das coisas que eu gostava também de chamar a atenção das pessoas é que a Filipa não só faz cursos, e está aqui a passar o contacto da Filipa, aproveitem para tirar, não só dá formação específica nesta área, como também trabalha em consultoria dentro desta área. Portanto, anotem o nome, ponham aí a vossa, porque tem-se a ganhar. Às vezes isto são investimentos que têm frutos muito grandes, muito valiosos. Eu estou aqui quase a fechar, não sei se alguém quer pôr alguma pergunta assim mais pertinente à Filipa neste momento, mas é muito valiosa esta informação. As pessoas devem ter consciência que as dicas que deu aqui são dicas muito importantes, porque às vezes é a sensação deles virem e quando se agradarem o líder ou se agradarem a alguém que tenha algum... Para chegarem aqui já têm um determinado status. Né? Então, se eles gostarem, tão fácil chegar lá, e aquilo é o passa-palavra, não é? Aquilo passa-palavra muito rápido. Muito completamente. E é instantâneo, é no momento, sem dúvida nenhuma, não é? Porque através do WeChat, toda a gente, as suas relações, fica a saber e começam logo a marcar. É impressionante, às vezes parece exagero, mas não é nada, é assim que funciona. Sem dúvida. Não se esqueçam, é terem em conta do WeChat, é aprenderem mandarim. Sem dúvida. E a Filipa, com a Lauxa sou eu, para quem não sabe, a Lauxa, professor. O programa Mandarim 12 meses, que é extraordinário, sem dúvida nenhuma. Filipa, olha, foi um prazer estar aqui a falar consigo. Acho que recebeu imensas mensagens aqui das pessoas a agradecerem. Eu não consigo passar todas, mas a darem os parabéns, a agradecer imenso. Eu é que agradeço. Obrigada. Um grande beijinho, muito obrigada. Muito obrigada. E aqui a todos os que nos estão a ouvir, se tiver um tema que ache interessante sobre a China, que possa de alguma forma vir partilhar comigo e connosco, eu agradeço. E sou todo ouvidos e estou sempre à procura de alguém que de alguma forma possa partilhar o seu conhecimento com esta comunidade, com este grupo da importância de saber falar mandarim. Desejo a todos uma boa noite. Obrigada, Filipa. Boa noite, obrigada eu, Lauxa. 再见。再见。